mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Creme! Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana contarei um crime baseado num fato real. Sexta-feira, 20 horas é a hora. Antes de mais nada, obrigada aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, dê like, manda pro passarinho, papagaio, periquito e ajude o canal a continuar crescendo. Vamos para o último podcast. Só revisando. Tinha como título Solitário no meio da multidão. Falava de Adolf Hitler, o começo da série de Adolf Hitler, que teve um impacto terrível na história do século XX, mas tentamos responder a pergunta: como é que ele se tornou um ditador, mergulhou o mundo numa catástrofe e uma guerra devastadora e ainda o Holocausto? Falamos um pouco da sua infância, da sua timidez. Nossa história de hoje continua no assunto Adolf Hitler e tentamos explicar qual o caminho que Adolf Hitler trilhou para chegar ao poder. Qual era a situação econômica e social na Alemanha e na Europa para que ele chegasse a tal? De 1933 a 1945, Adolf Hitler governou a Alemanha como ditador após vencer as eleições democraticamente. Nós vimos isso no último podcast. Mas, em primeiro lugar, por que os alemães o elegeram para o poder? Como chegou a isso? Um fator importante no sucesso político posterior de Adolf Hitler foram os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial. Nessa época, a Alemanha era um império e era governado pelo Kaiser Guilherme II. Ele queria fazer do Reich alemão uma potência mundial e, portanto, participou da guerra. Durante muito tempo, o povo da Alemanha acreditou na vitória do seu imperador e do seu exército. A propaganda de guerra e os políticos não deixavam dúvidas sobre isso. Foi um golpe para eles quando o exército alemão capitulou repentinamente. Em setembro de 1918, o Comando Supremo do Exército ofereceu oficialmente um armistício. Os Estados Unidos, o Reino Unido, França e Itália venceram a guerra. A paz vergonhosa de Versalhes. Mas uma grande parte do governo alemão, do povo alemão, não quis aceitar a derrota militar da Alemanha. As pessoas procuraram alguém para culpar. Inventaram diversas teorias de conspiração, como sempre, né? Um dos mais famosos veio de Paul von Hindenburg, chefe do Comando Supremo do Exército, e a partir de 1925, presidente da República de Weimar. Perante o Comitê de Investigação da Assembleia Nacional de Weimar, ele afirmou que o exército alemão permaneceu invicto no campo, mas foi apunhalado pelas costas. Os revolucionários de novembro, que iniciaram a transformação do Império Alemão de monarquia em república, concordaram com o armistício, mesmo que a guerra ainda não tivesse sido perdida. Essa teoria, que ficou para a história como a lenda da facada nas costas, foi muito bem recebida pela população. Houve numerosos motins, revoltas e até uma revolução. A monarquia acabou e o imperador teve que abdicar. Em 9 de novembro de 1918, o futuro chefe do governo, Philipp Scheidemann, proclamou a República, o início da República de Weimar. Ao mesmo tempo que a agitação nacional, a jovem república teve que lidar com negociações de paz internacionais, claro. No Tratado de Versalhes, as potências vitoriosas estabeleceram os termos de paz.
A Alemanha teve que aceitar sozinha a culpa da guerra e pagamentos de reparações no valor de milhares de milhões. As potências vitoriosas também estipularam a ocupação da margem esquerda do reino por um período de 15 anos. Limitaram o Reichswehr a 100 mil soldados profissionais e exigiram um sétimo do território alemão. A maioria da população alemã ficou horrorizada ao saber das condições da paz. As pessoas falavam: que paz vergonhosa! Esse ditado de Versailles. Mas não havia alternativa. Em 28 de junho de 1919, o ministro das Relações Exteriores alemão, Hermann Müller, e o ministro dos Transportes, Johannes Bell, assinaram o Tratado de Paz na Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. O descontentamento das pessoas permaneceu vivo durante anos. Isso levou ao crescimento dos partidos radicais, como o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, e o Partido Comunista Alemão, KPD. Suas opiniões extremas foram bem recebidas pelo povo. Além disso, também alimentaram pensamentos de vingança contra as potências vitoriosas da Primeira Guerra Mundial. A direita viu o Tratado de Versalhes como uma violação da honra nacional. Eles tentaram um golpe para derrubar a República de Weimar. A esquerda também organizou revoltas. Em 1923, a luta pelo poder na Alemanha atingiu seu auge. Os elevados pagamentos de reparações levaram a quê? Hiperinflação. A população, como sempre, pagou a conta da Primeira Guerra Mundial. Ela perdeu suas economias e, ao mesmo tempo, a confiança no Estado. Esse foi um bom momento para o Partido Nazista e seu líder, Adolf Hitler, promoverem a sua ideia de uma ditadura legal. Ela iniciou com uma tentativa de golpe em que Hitler, entre outros, esteve envolvido, claro. Só que a ação não teve êxito. Quando uma nova reforma monetária entrou em vigor em novembro de 1923, as condições políticas e econômicas da Alemanha normalizaram-se. A situação também melhorou o nível internacional. O então ministro de Negócios Estrangeiros, Gustav Stresemann, negociou novos tratados relativos ao pagamento das reparações com as potências vitoriosas da Primeira Guerra. A Alemanha também se tornou membro da Liga das Nações. A estabilização da situação política e econômica na Alemanha durou pouco tempo. O que aconteceu em 1929? A Bolsa de Valores de Nova York entrou em colapso. Houve uma crise econômica global que, obviamente, também afetou a Alemanha. Importantes empréstimos estrangeiros não se concretizaram. A produção industrial caiu 40% e 6 milhões de pessoas ficaram desempregadas. O empobrecimento foi em massa. Renovada incerteza econômica. Também tem impacto na situação política, claro. Em 11 anos, a República de Weimar tinha o seu 10º chefe de governo. A esquerda e a direita radicais recebiam apoio crescente do povo. A NSDAP, em particular, beneficiou-se das dificuldades econômicas do povo. Nas eleições para o Reichstag, em 14 de setembro de 1930, ela recebeu
6 vezes mais votos do que 2 anos antes. Ela cresceu de 2,6% para 18,3%. Isso fez com que o NSDAP, a segunda facção mais forte do Reichstag depois do SPD. O seu presidente, Adolf Hitler, tornou-se o maior concorrente do presidente Hindenburg. Nos anos que se seguiram à crise econômica global, o NSDAP conseguiu reforçar ainda mais sua importância, não apenas a nível governamental. Seus apoiadores também levaram a luta pelo poder político às ruas. Reacenderam o descontentamento das pessoas com a perda da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. Ao fazê-lo, criaram a base para a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Propagaram Hitler como o vingador do povo alemão. Em 1932, o presidente do Reichstag, do Reich, Hindenburg, o chanceler do Reich, von Papen, tentaram envolver Hitler nos seus objetivos, mas não deu certo. Hindenburg acabou se tornando o estribo de Hitler no caminho para o poder. Em 30 de janeiro de 1933, nomeou Hitler como chanceler. Sem esse ato oficial, Hitler não teria sido capaz de se tornar chanceler. E o povo também pressionou sua nomeação. Nas eleições anteriores para o Reichstag, em 6 de novembro de 1932, o NSDAP recebeu 33,1% dos votos. Está acompanhando o crescimento do partido? O Hitler foi eleito democraticamente para o cargo e depois aboliu a democracia em poucos meses. Esse foi Hitler subindo ao poder. Essa era a situação Alemanha, mundo na época. Vamos ver como segue no próximo podcast.